Ei, Edna! Boa noite, bem-vinda à nossa casa! Oi, Cleia, boa noite para você também. Para mim é que é um prazer estar aqui com você, viu? Edna, somos parceiras no aplicativo TOT, um aplicativo que acompanha o processo de desenvolvimento da parte de alfabetização, ou seja, acompanha as habilidades escritoras das crianças. Você está conosco nessa boa jornada com o livro do Rato Zé e do Birosca. Fala um pouquinho para nós dos livros, apresente um pouquinho os livros para as pessoas ficarem bem curiosas de conhecer, ir lá, correr na livraria, que ainda dá tempo de dar de presente para as crianças livros, é sempre bom presentear livros, Verdade. né? Para que a gente fala da importância da leitura na criança que está em processo de alfabetização. Exato. Então vamos lá, né? Para mim é um orgulho fazer parte desse projeto. Muito, muito interessante, muito eficiente e veio no momento certo, né? No momento de desespero dos pais, das mães, em como lidar com a criança nesse momento, principalmente com a alfabetização, né? Eu lembro de alguns amigos, pais, que me ligaram pedindo ajuda porque a criança estava na fase de alfabetização e não sabia o que fazer. Agora é interessante, e que eu gostei muito desse primeiro passo de vocês, com a questão da literatura. Né? A literatura tem esse poder, né, de desenvolver as habilidades leitoras e escritoras na criança. Então, quem conhece esse processo, ou quem sabe dessa responsabilidade, ele vai ver a eficiência no resultado, né, na alfabetização da criança. É Paulo Freire que dizia, né, que a leitura de mundo precede a leitura da palavra, não é isso? É mais ou menos assim que ele Verdade. falava. Né, e, na verdade, quem é que ensina, quem é que passa essa leitura de mundo? É a mãe, o pai, não só através dos ensinamentos do dia a dia, mas do acesso aos bens culturais, à cultura, do acesso à literatura, não é isso? E, e eu, como escritora, tenho orgulho de apresentar, né, de fazer parte aí do aplicativo, né, do aplicativo com o livro Birosca Quer Fugir de Casa, que é o meu primeiro livro, né? Ele é adotado por várias redes de ensino, por escolas, as UMEIs também, a gente tem uma parceria muito bacana com as UMEIs, e ele é o carro-chefe. Esse livro, né, ele vai trabalhar é, valores familiares e vai trabalhar essa questão ambiental também, né? E eu acho interessante porque, pelo conteúdo dele, ele foi escolhido hoje, o peixinho, né, o personagem principal, é mascote lá no Parque Municipal de Belo Horizonte. Então, tem esse livro, o Birosca, que faz parte, né? Ele tem uma escrita com pouco conteúdo para criança que está na fase de alfabetização, né, Cleia? E com caixa alta, para criança que ainda, né, está nesse processo aí da escrita, de desenvolver a escrita. E tem o Rato Zé, não é isso? O Rato Zé é o segundo? E o Rato Zé é o Isso. rato que queria morar na escola. Então, esse livro aqui, ele tem uma história muito interessante. Por que que um rato quer morar numa escola, né? E, e esse livro vai puxar esse gancho que a gente acabou de falar, do pai, da mãe serem esse referencial, aliás, dos responsáveis. Porque às vezes o responsável pela criança é a avó, não é? É a vovó ou é um tio. O responsável pela criança ser esse referencial de leitura para a criança. E aqui no Rato Zé, ele tinha um referencial que era a vovó dele. E esse livro aqui também eu gosto muito porque ele traz um trabalho de construção até da autoestima, é até minha, né? Porque eu era aquela criança que tinha medo de mostrar, Cleia, aquilo que eu fazia. Eu tinha medo de mostrar aquilo que eu escrevia, as minhas histórias. E um dia, fazendo parte da Rebra, né, a rede de escritoras brasileiras, eu vi que tinha um concurso lá. Cleia lembra dessa história. E eu vi que tinha um concurso, né, para uma literatura, na verdade, o concurso ele ia contemplar mais contos, prosas, etc., poemas, e eu tive a ousadia de colocar o Rato Zé, né, de colocar a história do Rato Zé.
E aí eu ganhei uma menção honrosa, eu ganhei, né, eu fui premiada com esse livro lá na Suíça, lá no Salão do Livro e da Imprensa de Genebra, né? Porque eles celebram todo ano o movimento da imprensa lá, né? Do Gutenberg. Então, eles têm um evento muito importante. E eu fui lá fazer o lançamento do Rato Zé, né? E quase desistindo a Cléia, né? Você vai e me deu um empurrão que eu parei lá na Suíça. Não é isso? Bom, então são esses livros que são aí. Eu tenho outros livros, mas agora que fazem parte desse aplicativo é o Rato Zé e o Birosca. E o Rato Zé, ele está no aplicativo para crianças de 3 e 4 anos, justamente pelo que a Edna disse. A gente pode dizer, né, Edna, que a criança, ela chega a falar aos 2 anos. Ela aprende a falar ainda na vida intrauterina, né? É o mesmo processo para a criança que vai mostrar, né, por volta dos 6, 7 anos, às vezes um pouco menos ou um pouco mais, a sua escrita. Ela começa a ser gerada, a ser gestada, a ser movimentada na criança a escrita, quando ela, desde pequenininha, ela tem acesso a livros, ou ela tem acesso a palavras, ela tem acesso a ouvir histórias todos os dias, para que ela possa começar, né, a formar, então, as palavras mentalmente pelas imagens, e depois ela vai traduzir, vai trazer essas imagens para os símbolos que são letras, e vai começar a formar as palavras. E o Rato Zé, além de premiado, né, estar conosco, incentivando, mostrando para as crianças de 3 e 4 anos o quanto é importante estar na escola, o quanto é importante ler, o quanto é importante participar. Ele não foi escolhido à toa, né, Edna? Ele foi escolhido porque é da minha amiga Edna, mas principalmente pela função que o Rato Zé tem em provocar nas crianças essa vontade de morar na escola, que é de conhecer as palavras, de conhecer as letras, de conhecer os livros, né, Edna? Exato, é como se... Como autora aí do Rato Zé, por que, né, você acredita que é tão importante essas crianças de 3, 4 anos ter acesso? Nós vamos caminhar um pouquinho, depois 4, 5 e 6, 7, 8 anos, mas nós estamos começando com pequenininhos, porque muitos pais, muitas mães, ou as pessoas que estão nos ouvindo, podem falar assim, mas por que tão pequenininhos, 3, 4 anos, e a literatura? Por que tão cedo? Na verdade, 3, 4 anos já não é tão cedo, né, Edna? Hoje já não é tão cedo, né? Quando a gente percebe, você fala uma coisa muito importante, já começa na vida intrauterina, né? Os pais, as mães precisam entender que a voz, né? A voz no útero, ela já é um regulador das emoções da criança. A criança já está aprendendo a falar. Então, aí é a importância não só de falar, de cantar e de contar histórias, né? A gente já tinha esse hábito, né? Quem na gravidez já até o Éder já encostava assim na barriga e conversava com as meninas e a gente conversava. Isso já é o acesso da criança à palavra, né? A formação e a formação de memórias afetivas. Então, quanto mais cedo a criança já tem esse acesso, principalmente a partir, né, desses responsáveis, é uma formação de memórias afetivas relacionada à leitura e à escrita e que vão acelerar, que vão agilizar esse processo. Uma das formas de aprendizagem, né, da criança pequena, além da repetição, que eu gosto sempre de enfatizar, da contação de história, é a emoção. E quando a gente fala em emoção, eu quero falar que quanto mais você aprende ou você ouve alguma coisa de alguém que você gosta, né? Se vem da mamãe, do papai, ainda mais nesse momento, né, da criança de 2, 6 anos, onde é muito amor, onde o pai e a mãe é a referência para tudo, né? O pai é o super-herói, né? A mãe é a pessoa mais linda do mundo, né? Então, quando esses ensinamentos ou essas aprendizagens, essas palavras, essas histórias, a leitura, né? A leitura vem dessas pessoas que são referências e que são carregadas de afetividade para a criança,
E isso vai ter um efeito no cérebro, na memória da criança, isso vai deixar um registro e vai facilitar, né, Cleia? Vai facilitar e favorecer esse processo todo, que é a construção das habilidades de leitura e da escrita. Então, por isso, quanto mais cedo, melhor. E a habilidade da fala, né? Porque para que você possa escrever, você possa ler, você tem que primeiro desenvolver a fala. Aí alguém pode perguntar, mas e se a pessoa, ela é, por exemplo, não desenvolveu a fala porque ela é muda? Ou porque ela, né, por algum motivo biológico, fisiológico, ou de situações outras, não ouve, né? Ou seja, tem a deficiência da surdez? Mas não podemos esquecer que os sentidos são 5. E são esses 5 sentidos, canais de entrada da aprendizagem, que nós desenvolvemos. Às vezes não é a fala verbal, mas é a fala do gesto. É o mesmo processo para uma criança que não fala, né? Porque não pôde, por algum motivo, ali não desenvolveu-se essa fala, ela aprende a falar porque ela está ouvindo de forma sinestésica, de uma forma de vibração, uma forma do calor. Quando você fala da memória afetiva, né, Edna? É desse calor das emoções. E se é uma emoção fria, distante, ele não vai desenvolver essa memória afetiva. Tem uma pesquisa que aconteceu, pesquisadores americanos, que eles, durante um período, durante a gravidez de um grupo de mães, tanto A quanto B, liam histórias. Então, o grupo A tinha que ler histórias, a mesma história todos os dias. Ao grupo B, poderia ser histórias variadas. E qual era o combinado? Que quando a criança nascesse, a mãe ia receber sua criança no colo, seu filhinho, mas enquanto estavam ali fazendo aqueles primeiros exames de apigar, de acesso da criança, colocariam pequenos eletrodos, que não machucaria a criança, na cabeça para poder medir a emoção. E quando a mãe recebesse o filho, recebesse a criança, ela deveria contar. Então, o grupo A contar a mesma história e o grupo B poderia escolher uma história. Aquela criança que ouviu a mesma história durante o período, a parte neural dela, da memória afetiva, ou da memória de recordar da lembrança, ela esteve muito mais ativa. Não que o grupo B não tivesse. No entanto, ele tinha uma referência mais forte. Olha a literatura aí, olha a presença da literatura ainda bebezinho, antes de nascer. Imagine depois de nascido, né, Edna? Que tem aí a sinergia, a sinestesia, que tem o carinho, que tem essa referência do pai e da mãe. Não, desculpa, você falou uma coisa importante, muito importante aí, Cleia, que é essa questão da linguagem, né? E você falou sobre inclusão, porque a criança, ela não fala, né? Ela não fala. Ela fala, sim, tem outras formas de se comunicar, e tem a linguagem brasileira de sinais, né? Tem Libras. Quanto mais cedo os pais promovem esse acesso à criança, eles facilitam esse acesso da criança ao mundo, né? Eles permitem a criança se comunicar diversas outras, com o mundo, com a escola, com as outras pessoas. Então, é muito importante os pais se preocuparem com isso, né? Se tem a criança com essas dificuldades, né? Ou com essas limitações, que promovam esse acesso quanto mais cedo possível. Que não tenha, né, Edna? É a Fernando Capovilla que fala isso, a importância de todos nós aprendermos a nos comunicar, não só pela fala, mas pelos gestos, pelos sinais, e o quanto isso ajuda nós, as nossas crianças, que da questão da inclusão mesmo, ou não, ela comunica sem falar. Não é verdade? Exato. E essa é uma habilidade que quem tem que desenvolver nas crianças são os pais, né? A mamãe e o papai, de construir essa habilidade da criança, de permitir a criança ler esses sinais não verbais, ou seja, os sinais que não são falados. E a criança entende, né? E a criança já começa a entender, ela não sabe expressar, mas ela já começa a perceber, peraí, algo não está muito bem no rostinho da mamãe, no rostinho do papai, e desenvolver essa habilidade na criança. Porque isso é um processo que vai favorecer os relacionamentos da criança para a vida toda. E olha quanto isso está agregado à habilidade escritora. A criança, quando aprende a escrever, né, os primeiros são rabiscos, são círculos, são traços,
são as garatujas, né? E quando a Exato. gente pega, então isso é importante, papai, mamãe, que está aí nos ouvindo, professor que talvez não seja um professor alfabetizador, se você pegou uma criança que pegou papel e está lá, rabiscando, primeiro círculos, ou rabiscou mesmo, e falou assim, olha o que eu escrevi, ela realmente escreveu. Isso está associado aos primeiros balbuciar da criança, quando ela ainda está aprendendo a usar o seu aparelho fonológico. Quando ela faz esses primeiros rabiscos, ela está aprendendo a traduzir o seu pensamento para a parte motora. E é quando eles são pequenininhos, né, Edna? É verdade, aí vem o incentivo, né? Olha que interessante. Ele está aprendendo a falar e o pai valoriza aquilo, né? Esses balbucios, essas palavras que ele está tentando falar, não é isso? O pai não ouve, fala, meu filho está falando, né? E fica esperando completar a palavra papai. Não, fica na emoção. E aí você falou interessante. E quando ele faz aquelas que nós chamamos de garatude, aquelas bolinhas, aqueles risquinhos, é da mesma forma. Tem que valorizar, porque ele está tentando, você falou, traduzir, escrever, traduzir para o papel que está aqui, na cabeça. Exatamente. Porque a habilidade escritora é justamente isso. A palavra que eu penso, o meu pensamento, sendo traduzido na parte motora para a escrita. Então, 2, 3 aninhos, 4 aninhos, quando ele começa a querer identificar, mamãe, qual é seu nome? Como escreve o seu nome? Quais são as primeiras letras? Nós já estamos entrando numa outra fase, né? Uma fase Sim. talvez pré-silábica, em que ele vai usar muitas letras, ele vai usar, já diferencia esse rabisco, esse círculo, números de símbolos. Nós já entramos numa outra fase. E o quanto é importante, Edna, você aí uma escritora tão renomada. E aí, a literatura? Fala um pouquinho da literatura, dessa importância. O quanto papai e mamãe precisam, e nós, professores também, precisamos ler. Porque somos exemplos para as nossas crianças. Exato, né? A referência é um processo que é biológico. A criança vê o pai, a criança bem novinha, bebezinho, lá no bercinho, lá no carrinho, vê o pai, vê a mãe lendo, né? E ele já se referencia. Ele entende que aquilo, ele tem que abrir aquele objeto, né? E tem que olhar, e tem que ver, tem que entender o que está. Por que meu pai está acessando aqui? O que meu pai está buscando? Então, primeiro a criança começa a se referenciar. E a criança começa a ver, a partir do momento que ela começa a ter acesso ao livro. Por isso que livro, a literatura, eu sempre falo que ela tem que estar acessível na casa da pessoa. Antes, acabou esse tempo que a gente tinha prateleiras bem altas, né? Onde os livros ficavam bem distantes. E era de vez em quando que a gente podia pegar naquele livro, porque senão estraga, né? A criança precisa ter acesso ao livro, a criança precisa pegar, precisa passar o dedinho nas letras, precisa ler as figuras, né? As ilustrações que tem naquele, porque as ilustrações estão comunicando, a criança está lendo, ela aprende primeiro a ler aquelas imagens, para depois ler a palavra. E se o pai, a mãe não oferecer, ela não vai ter acesso. Como ela vai ter acesso ao livro, à literatura? Como é que ela vai entender esse processo? E a partir do momento que ela vai vendo a literatura vai despertando. O que nós falamos, além dessas memórias afetivas, da memória afetiva com o livro, desse exemplo que os pais são da referência, eu falo referência, estou falando de modelo mesmo. Do modelo, há também o desenvolvimento da imaginação. Porque a criança, quando ela tem acesso ao livro, né, ela começa a conhecer ali lugares, ela vê pessoas, ela vê comportamentos, ela vê procedimentos que ela não está acostumada, mas ela vai tendo acesso. Ela tem acesso a cores, né, as palavras, os símbolos, antes símbolos para ela. E ali ela vai começando a perguntar, que palavra é essa? Ou se ela já viu, algumas memorizam rápido, né? E já falam, essa palavra, essa letra é a letra do meu nome. E já começa ali, né? Eu lembro de uma criança, ela tinha um transtorno, ela tinha uma dificuldade de aprendizagem muito grande.
e ela tinha hidrocefalia, e ela teve acesso. Eu dei para ela de presente um livro, ela teve de presente, foi até o livro do Calango Tango, porque ela morava no interior e amava, né, o Calango. Eu dei de presente o livro para ela, e ela ainda não sabia ler, sabe? E a partir dali ela despertou e ela ficou tão empolgada, ela quis que eu lesse, e ela ficava com aquele livro ali o tempo todo, conhecendo, e eu dei umas dicas para a mãe começou então a escrever o nome, os objetos da casa, a cadeira, ela escreveu cadeira, né? Ela escreveu janela, ao vento está chegando aqui. Ela escreveu a parede, né? Ela copiou, escreveu lá e colou parede, ela ia nomeando os objetos da casa. E isso foi facilitando a alfabetização dessa menina, que na época já estava com 10 anos. E tudo começou, a mãe até então não sabia, tudo começou com a leitura. Ela pensava que não podia ter acesso, ela não pegava num livro que ela entendia. Eu não sei ler, então eu não vou pegar. E a criança pequena, da mesma forma, esse acesso à literatura, mesmo que ela não saiba ler, ela é importante para essa construção dessas habilidades de leitura, para esse acesso à escrita e a imagens que ela já vai começar a ler, já vai favorecer esse processo, né, da leitura e da escrita. Isso, Edna, é um conceito importante que cabe agora, talvez a gente trazer para quem está nos ouvindo, ou quem ainda vai nos assistir, de que a criança, ela não sabe ler como o adulto, mas ela, quanto criança, sabe fazer a primeira leitura, que é a leitura incidental, a leitura pictográfica, a leitura da imagem, da decifrar, né? Então, quando ela pega uma imagem que ela vê o rato, ela vai falar, é o rato. E aí ela começa pelo fonema, criar rato, até que ela vai começar a fazer associações, símbolo R, símbolo A. Quando ela vai ao supermercado, que ela sabe que a mãe já tem um produto e que ela já viu em casa, ela identifica rapidamente. Ela está lendo. Isso é importante, papai, mamãe, professores que estão nos ouvindo. A criança lê. A primeira leitura da criança é a leitura pictográfica, pela imagem, ou a leitura incidental, que é a leitura que ela identifica algo do seu cotidiano e ela nomeia. Exatamente. Então, nós não podemos dizer que eles não sabem ler, tá bom, papai e mamãe? Eles sabem ler a maneira que cabe à idade deles. Na maneira deles, exato. É isso que é importante, né, Cleia? A gente ver o mundo da criança, entender esse mundo da criança como a criança. Como criança, tentar entender, porque a gente tem esse hábito de julgar tudo na nossa ótica. Não, se fulano não sabe ler, por que eu vou dar um livro para ele? Né? Para que eu vou dar um livro para uma criança? Porque ela ainda não sabe nem o nome dela. E essas situações são interessantes. Eu me lembro de um amigo, a gente foi no aniversário do filho dele com 3 anos, mas acho que 3 anos. E eu levei, logicamente, né? Como toda escritora, levei um livro, levei o Birosca como mascote. Ele chegou, ele ganhou muitos brinquedos aquele dia, carrinho, bonecos e tal. E, de repente, quando o pai viu que a gente levou um livro e tinha muita intimidade, ele falou com o meu marido, a gente não dá livro de presente, não. A criança gosta de brinquedo. E ele falou assim. Só que ele não percebeu que no mesmo momento, quando a gente olhou aquele monte de brinquedos lá, a criança estava sentada assim, com a perninha aberta, com o livro aberto. Ele estava folheando aquele livro, mas numa atenção, numa curiosidade, né? Numa expectativa, e ele estava ali vendo aquele livro, sabe? E depois a gente conversou, explicou para ele, né? A importância de presentear o livro, até para que o livro tenha esse efeito que o presente tem na vida da criança, né? Esse efeito prazeroso, quando chega um presente, da embalagem, do laço, e a criança abre, olha que surpresa mais agradável, tem um livro, que não vai ser somente para o momento do brincar, que é muito importante nesse processo, né, de aprendizagem da criança, mas tem algo mais. Ele vai guardar, ele vai ter aquele livro ali por muito tempo, ele vai ter aquele acesso, ele vai ter aquela leitura, ele quer ler aquilo e ele vai ler do jeito dele. Né? Até que ele aprenda a ler da forma exata, da forma adequada, ele vai estar lendo do jeito dele. E eu acho isso interessante porque isso desperta, Cleia, a criatividade da criança.
E essa criatividade, né, a imaginação que foi puxando aí essa criatividade, através dessas gravuras, das imagens do livro, e que vai gerando uma expectativa tão grande, e isso vai desenvolvendo o quê? A inteligência da criança. Né? Então, a literatura talvez as pessoas permite isso. subestimem, né, Edna, o quanto um livro é importante. Um livro que você precisa cheirar, né, presentear. Ganhar de presente um livro é a palavra presente, né, é estar presente. Não é algo da imaginação, mas é estar presente. É o hoje. É a magia. E a literatura é isso. Quando a gente pega um livro e dá para uma criança que está numa fase de descobertas, qualquer idade, né? Se a gente for falar das 5 grandes competências, que é conhecimento, desenvolvimento da linguagem, resolução de problema, argumentação e criatividade. As 5 grandes competências. O livro tem esse poder. Primeiro porque ele é conhecimento. Ele desenvolve ali várias linguagens. Verbal, pictográfica, sinestésica, emotiva. Ele tem um problema na mão. O que eu vou fazer com o livro? Como eu vou ler esse livro? Como eu vou descobrir este livro? Ele começa a desenvolver argumento. Porque ele começa pela imaginação criar aquela história. E aí ele vai para a grande maior competência que é o ser criativo. Então, livro é vida. E aí nós vamos falar um pouquinho agora do Birosca, né? Esse livro Birosca, que é para as crianças um pouquinho maiores, que está lá no TOT, que é para 5 e 6 anos, porque eles já têm uma habilidade leitora mais desenvolvida e o Birosca os convida a reciclar, a cuidar desse ambiente, não jogar o lixo no lugar errado. O Birosca é um presentão. E o Birosca, então, está lá no TOT para crianças de 5, 6 anos, que já são um pouquinho maior. O Rato Zé convida para a escola. O Rato Zé acolhe para dizer que mundo é esse. E o Birosca, além de chegar neste mundo, é cuidar deste mundo, não é, Edna? Exato. É interessante. Esses dias um pai, numa escola, né, recomendou o Birosca, 5 anos. E ele comprou e depois ele mandou um relato para mim, um pequeno relato. Ele disse que a criança, o filho, né, ele leu a história para a criança e ele numa expectativa, igual você disse, a criança com o livro na mão, ele tem um desafio, ele se sente desafiado. Ele sente assim, gente, eu tenho aqui um enigma, eu tenho um mistério na minha mão, eu preciso decifrar esse mistério, eu preciso ler, eu quero ler como minha mãe leu para mim, eu quero ler como meu pai leu, e ele entra nessa rota, né? Ele se encoraja para isso. E aí ele começa a descobrir cada letrinha que tem aqui, isso é muito interessante. Nesse processo dessa construção aí, da alfabetização, e eu lembro que esse pai, depois ele mandou um relato para mim que a criança ficava com o livro tinha que ficar na cama com ele junto com o Birosca. O livro, ele dormia com o livro, e ele disse assim, e a partir daí ele começou a ajudar a arrumar o quarto dele. Ele não deixava mais o quarto bagunçado. E o pai perguntou, meu filho, elogiou, né? Parabéns, está cuidando do quarto, que bom. Eu não tenho que cuidar do quarto, porque senão o Birosca vai fugir do quarto. Né? Ele entendeu realmente a mensagem do Birosca, né? E ele trouxe essa mensagem para a vida dele, para a realidade dele. Olha como que a literatura para criança pequena, nesse processo de alfabetização, ele traz uma transformação, uma mudança, né? E até uma construção de crenças, igual você disse, do presente, né? A gente falou do presente, só para fechar aqui. E às vezes nós não damos presentes para a criança, não damos livro de presente porque a gente aprendeu que livro é para pesquisa, livro é para estudar, né? Livro é para cumprir uma demanda da escola. Então a gente já tem na nossa mente, na nossa mentalidade, a gente tem toda uma formação de crenças que nós acabamos passando para os nossos filhos e que vão atrapalhar esse processo
tão importante que é a alfabetização, né? E aí no aplicativo, no TOT, você faz isso de uma forma bem eficiente, né, Cleia? Edna, o TOT é isso, ele convida primeiro as crianças a ouvirem as histórias, então, de acordo com a idade, né, o Rato Zé, o Birosca, ou a história da Vovó Isso. Bertina, que aí já é uma autoria minha, e a partir da Não pode esquecer. literatura, pois é, temos a Vovó Deixa eu Bertina, abrir o parênteses. A gente não pode diga. esquecer da vovó Albertina. Porque a vovó Albertina, ela traz uma realidade muito interessante. E você sabe que um dia eu fiz uma live falando sobre a vovó Albertina, porque eu trouxe uma realidade, eu falei sobre uma realidade da perda. Muitas crianças tiveram perdas significativas durante a pandemia, né? Que perderam avós, né? Que perderam familiares. E trabalhar a perda, né? Trabalhar todo esse processo com a criança pequena, isso é necessário. E eu achei interessante, porque o vovó Albertina, ele trabalha uma situação onde os pais, né, eles se afastam, né? Eles vão para um outro país e as crianças ficam ali com a vovó. E as crianças eles trazem uma situação interessante, um processo interessante com a vovó, que é esse acesso agora às redes sociais, né? E a vovó Albertina tem que aprender a acessar a internet, a se comunicar com os pais lá no outro país. E ao mesmo tempo, a gente percebe esse carinho da vovó Albertina, essa presença da vovó, e trazendo a presença dos pais de uma forma diferenciada. Olha que interessante essa questão, essa literatura, esse trabalho da literatura através desse livro da vovó Albertina, e que é escritora, quem é? A Cleia. Gente, é a Cleia Mara, a Cleia Prado, que é a escritora desse livro. E eu acho que foi muito adequado, muito importante ele fazer parte desse aplicativo. Exato. E nesse momento, onde, né, eu recebi tantas mensagens de pessoas perguntando assim, como que eu vou ajudar essa minha criança na pandemia, porque ela está na fase de alfabetização, ou ela está com 2 anos, 3 anos, já estava na escola, e agora eu não sei o que fazer. E aí o aplicativo chegou, né, Cleia? Fala aí, vamos lá. Ele tem esse objetivo, Edna, porque muitas das vezes, assim como você trouxe um pouco da sua história, né, lá no início, de que você não tinha a segurança naquela época de escrever, e você se descobre uma grande escritora, não é verdade? Eu passei pela escrita, como se eu não soubesse, né? Eu ouvia que eu não sabia escrever. Mas, na verdade, as pessoas não fizeram um acompanhamento. Da onde eu saí e aonde eu cheguei? Hoje, as nossas crianças também são assim. Né? Muitas das vezes as pessoas falam assim, não, foi num passe de mágica, de repente ele acordou lendo, e não é assim. Ele começou lá, balbuciando, ele passou pela garatuja, ele passou para o reconhecimento de letras, números, ele desmembrou um do outro, ele descobriu que número tem uma função, que letra tem outra, ele começa a escrever, usar várias letras para escrever, até que ele vai decifrando, conquistando tudo isso da parte fonética, mas também motora, e ele vai escrever. E aonde está isso? Como mapear isso? Aonde minha criança está e aonde ela chegou? Muitas das vezes se perde. Para professores, principalmente, porque a gente sabe que a dinâmica de sala de aula ela não é fácil, ela não é simples. E falta para nós, professores, elementos que contribuam para este mapeamento. Também, vou apimentar um pouquinho mais, não é da nossa cultura ainda do Brasil, muitos países mapeiam o desenvolvimento das crianças por habilidades. A criança não tinha essa habilidade aqui, ela estava começando a adquirir, nós fizemos um trabalho e ela chegou aqui. Mas isso é mapeado por uma linha do tempo, ou com evidências. E nós aqui no Brasil temos que trazer para o nosso cotidiano, seja de sala de aula ou da nossa vida familiar, este acompanhamento, este mapeamento. Então, o TOT ele veio para isso. E aí, hoje, a minha criança, né? Eu recebi lá, uma família que já recebeu o relatório, me mandou um depoimento. Nunca tinha recebido um relatório completo do meu filho sobre o desenvolvimento, porque ele tem, o primeiro processo que a família faz é justamente quais os hábitos que a família tem de leitura. Quantos livros a família lê por mês? Quantos livros a criança lê?
E aí o primeiro retrato é esse. Eu, quanto família, me vendo leitora. Depois vem um descritivo, né? Então, digamos que a criança foi lá, que é de 6 anos, ouviu a história do Birosca, depois que ela está envolvida num contexto, ela não pegou nada aleatório. Qual é o contexto? Da literatura, de uma literatura sólida. Ela se envolve com essa leitura, né? Com uma narração da nossa amiga Edna. Depois ela escolhe palavras desse contexto, desta leitura, e ela vai registrar. Quando eu recebo, né, a equipe do TOT recebe essa escrita por foto, aí nós vamos, então, fazer uma leitura dessa fase da criança. Depois ele recebe um outro relatório informando a fase e, por último, as habilidades da BNCC. A base comum curricular, ela exige de nós, profissionais da educação, o desenvolvimento de várias habilidades, entre elas as escritoras, e elas estão lá definidas. Então, a partir das habilidades da BNCC, a família vai saber, meu filho já adquiriu, está em desenvolvimento, precisa adquirir. Então, ela recebe 4 momentos, né, da criança. E é importante, a gente convida para cada 2 meses repetir, porque nesse primeiro, no marco 0, digamos que ele estivesse pré-silábico. E aí, depois de 2 meses, aonde ele está? E daí a mais 2 meses? E uma coisa importante, dentro do aplicativo do TOT, a mesma literatura, ela anda durante 2 anos. E por que ela anda durante 2 anos? 3 e 4, 5 e 6, 7 e 8. Porque a criança precisa ter a mesma referência deste período. Imagine se eu pego laranja, maçã e banana. São frutas, mas são frutas diferentes. Então, a criança tem que ser comparada ela com ela mesma. É o desenvolvimento dela. Existe uma régua comum se esperada? Sim. Mas o justo é comparar ela com ela mesma, porque ela está sendo respeitada no seu desenvolvimento. Então, o TOT foi desenvolvido para isso. E antes, Cleia, essa evolução, ela geralmente acontecia na escola, né? Ela acontece na escola, o professor vai acompanhando, vai colocando, anotando esse desenvolvimento, e o pai ia ficar ciente dele lá no final, né? Ah, como meu filho chegou, como ele tá. Porque a professora chamava atenção em algumas situações, né? Nem todas. E mostrava, olha como seu filho chegou, olha como ele está hoje, né? Assim. Agora, esse aplicativo, ele permite o quê? Ele permite que o papai e a mamãe vejam essa evolução, não é isso? Eles vão poder acompanhar ali, acessar. E quando você fala pré-silábico, silábico, alfabético, né, é importante quem está aqui entender que são os níveis de leitura de escrita, falando de uma linguagem bem simplificada, porque os professores vão entender, né? Os professores, quem é da área da educação já sabe. Mas os pais, né, muitos pais às vezes não vão entender, então vão saber em que nível, né, de evolução da leitura e da escrita a minha criança está. E vai poder acompanhar e fazer as intervenções adequadas. Né? A criança na fase silábica, quais as atividades, né, adequadas que eu posso dar para essa criança ali naquela idade. E isso tudo é muito importante para você ver esse desenvolvimento, como a criança está desenvolvendo. E isso é muito bacana. E esse desenvolvimento atrelado à literatura, atrelado à importância do ler e do ouvir. Né? A criança também, quando está aprendendo a ler, ela precisa ter a cadência, saber que tem pausa, saber que tem uma pontuação. E muito do que nós aprendemos da pausa, da pontuação, é pela cadência do que o outro lê, da entonação que nós damos. Então, quando a gente desenvolve a habilidade escritora, a gente desenvolve também a habilidade leitora. Leitora. Mas aí você fala uma coisa fenomenal, porque você disse que primeiro vocês fazem esse trabalho dessa identificação da família leitora, né? Exatamente. Eu lembro de uma aula que eu dei que eu falava exatamente isso. Olha, se prepare então para ler o livro. Você tem dificuldade de leitura? Não tem problema, se prepare antes. E nesse momento de contação da história, da leitura do livro para a criança, tenha calma, não se desespere, mas é importante você trabalhar e entender, trabalhar essa leitura e entender
que essa leitura vai ajudar a criança a entender exatamente essa cadência, esse ritmo, né? E esse ritmo, ele é definido por quê? Pelo que a Cléia falou, a pontuação, né? A entonação da voz. Então, olha como que é importante uma família que se identifica leitora, que constrói essas habilidades. 10 minutos todos os dias que você para, senta, antes de dormir, naquele ambiente gostoso, em que está pai, mãe e filhos, ou a mamãe, ou só o papai, ou aquela pessoa que é o responsável pela criança. 10 minutinhos de leitura, de emoção. É estar perto de quem a gente gosta, é um bom momento de relaxar e é um momento de aprender. Aprender a ouvir, aprender a descobrir palavras, aprender afetividade e adquirir conhecimento. É viajar pela literatura. Não precisa ser um livro por dia, 10 minutinhos. Hoje eu não posso 10, eu posso 5, mas amanhã eu posso 15. É aquele momento de estar junto. E é interessante porque já tem pesquisas que comprovam, né? O Instituto EAB de São Paulo, uma faculdade nos Estados Unidos, eles fizeram uma pesquisa mostrando que esse momento de leitura, esse momento da família com a criança, de contação de história, de leitura do livro, você falou, 10 minutos é o suficiente. Primeiro, precisa se tornar um hábito, isso precisa ser comum, acontecer todos os dias. E que esses 10 minutos diários, eles favorecem, melhoram a vida em família. Por quê? Porque fortalece os vínculos. Olha aí que efeito magnífico da leitura, da literatura na vida da criança. Né? Ele fortalece o vínculo entre a mãe, o pai, entre os irmãos. E a gente sabe, a gente que é da área da educação, Cléia, a gente sabe quanto as crianças têm vínculos empobrecidos, as crianças chegam com problemas, com dificuldades emocionais, dificuldades de relacionamento, né? Com problemas de estresse, problemas de saúde, exatamente por causa de vínculos, pela falta de vínculos afetivos em família. E não existem esses vínculos, né? Muitas vezes, e os que existem são empobrecidos. E a Associação Brasileira de Pediatria, não sei se você já está sabendo, eles criaram um projeto Receite um Livro. Eles estão entendendo a importância, né, da literatura para a criança pequena. Então, os pediatras foram aconselhados, né, eles estão em parceria com o Itaú, com o projeto Itaú de leitura, né, para, em toda consulta, colocar na receita, ali junto com o medicamento, colocar, né, a leitura de um livro pelos pais para aquela criança que está adoecida, para melhorar a saúde da criança. Que efeito magnífico isso pode trazer. Porque melhora a relação, melhora estar junto, melhora, né, a saúde mental daquele momento que vai viajar, que vai para outro lugar. E não precisa de muito, né, Edna? Precisa de um livro, precisa ganhar de presente um livro que é estar presente na vida dessa criança, desse pai, dessa mãe. Sim. Não é verdade? Sim. E você ainda tem um ganho além, porque está ensinando a ler e escrever naquele momento. Está ampliando o repertório, está ampliando o vocabulário. Com uma criança pequenininha, quanto mais palavras falamos para eles, mais eles aprendem a falar. Na alfabetização, exato, quanto mais palavras conhecer, mais palavras aprendo a escrever. Não é verdade? Verdade. Quanto mais ele ouvir, mais ele vai ter esse acesso. E é interessante, uma coisa interessante, e que eu queria falar aqui, que você falou sobre o nível da evolução da criança nesse processo. E, às vezes, muitos pais, a gente sabe, muitos pais falam porque a criança tem um transtorno, né? Porque a criança tem uma limitação, a criança tem um espectro, e aí os pais também recuam, e aí não apresentam, e perdem toda essa riqueza que o acesso à literatura, que a leitura, que a contação de história pode fazer na vida dessa criança. E aí eu queria até que você deixasse esse conselho aqui.
né? Você como especialista na área de inclusão, para essa família que tem filhos ou com espectro, ou com transtorno, que conselho você daria para acompanhar essa evolução? Primeiro, estar presente. Acreditar nesta criança. Começar, Edna, a ver o que ele tem de potencial, porque muitas das vezes nós nos detemos aquilo que nós não sabemos, né? Muitas das vezes nós falávamos da criança que é muda. As pessoas ficam preocupadas por ela ser muda e dela não falar, mas ela fala. Talvez ela fale melhor do que nós que podemos verbalizar. Qual é o potencial, qual o dom, qual a maior habilidade que essa criança tem? Né? Se ela tem um transtorno, talvez ela não consiga, ela tem uma sensibilidade muito grande auditiva, então tem que manter o som mais baixo, mas ela se envolve, né? Quantas e quantas crianças se envolvem com livros, se envolvem com brinquedos, se envolvem às vezes numa situação de aprendizagem que nós desconhecemos. Nós ficamos muito presos no que nós temos como aprendizagem e deixamos de olhar o outro. Então, meu primeiro convite é acolher o que este outro, seja essa criança, tem para te oferecer. Porque quando você acolhe o que ela tem de oferecer, você acolhe o que ela tem e não o que você gostaria que ela tivesse. E a terceira, se eu posso dizer, não deixa preso. Mesmo que tenha pequenas conquistas, mas valorize e permite que essas pequenas conquistas aconteçam, porque elas vão ampliando com a medida do tempo. E entender que cada criança tem o seu tempo de aprender, né? Que independente se ela tem um transtorno ou não, uma limitação, uma dificuldade, ela tem o tempo dela de aprender. E na verdade, né, Cleia, 10 minutos lendo um livro para uma criança vai resolver o problema de muitos pais que dizem que não tem tempo. Ah, não tem tempo, não tem tempo. A criança reclama da falta de tempo com os pais. E aí chega no final do dia, ou na hora que ele tem esse tempinho, pega o livro, vai ler com a criança. E ali o efeito vai ser para a vida agora e para esse adulto, quando a criança se torna má. O grande convite, se é que a gente pode deixar para os nossos ouvintes hoje, né, Edna? Esteja presente com o livro na vida de uma criança. Seja ela de qualquer idade. Não é verdade? Exato. É verdade. Tem uma pessoa que está colocando aqui no nosso chat aqui, meu filho não quer estudar, percebo que é preguiça. Será que é preguiça mesmo? Talvez aí seja um indício para uma boa investigação. Primeiro conhecer esse ambiente familiar, depois uma investigação externa. Às vezes não é preguiça. Tem muitas crianças, né? Eu vou dar exemplos, não quer dizer que seja o caso de quem escreveu aí. Mas às vezes a criança tem um processamento auditivo, ou seja, ela não ouve bem, ela ouve, mas ela não processa o que ela ouve. Ou às vezes precisa mesmo de uma lente corretiva, investigar, conversar primeiro com o pediatra, mostrar isso, né? O que tem essa criança aí que talvez não esteja enxergando o que ela tem de bom? Não vamos rotular, tá? Importante, papai também, né? Sim, não rotule. Talvez não seja preguiça, talvez não seja não gostar de estudar, né? Na família, as pessoas gostam de estudar? É uma boa pergunta para se começar. E é interessante que é importante observar o ambiente, cara. Se o ambiente não tem muitos distratores, às vezes o horário daquela criança estudar, tem a TV ligada, o celular está ali do lado, né? O joguinho está ligado, o outro irmão está brincando, e isso tudo vai fazer com que essa criança não consiga concentrar. E quanto mais ela ouvir que ela é preguiçosa, que ela não gosta de estudar, ela vai trazer isso para a mente dela, ela vai criar essa mentalidade, vai trazer, então, eu sou preguiçosa, porque ela constrói a definição de quem ela é como pessoa a partir daquilo que faz. Então, a gente precisa ter muito cuidado, não rotular, investigar e eliminar essas questões que podem estar interferindo. Aí, então, a gente, né, pode falar, pode dar um direcionamento também.
Ótimo. A pessoa que escreveu colocou aqui: todos gostamos de estudar, por sinal são muito inteligentes. Eu tenho certeza que são, e que esse filhinho também é muito inteligente. Talvez não seja aí um bom momento para uma investigação, entender, acolhe, né? Agora, não diga mais que é preguiça. Diga que talvez naquele momento, né? Ou criar momentos de estudo. Muito obrigada, Edna, por ter estado aqui. Demorou a nossa live, mas saiu. Pelos comentários aí, as pessoas disseram que amam, que gostam, né? Estão parabenizando, e que possamos, as duas, fazermos mais e compartilharmos mais esse conhecimento. E se alguém gostou, gente, vai estar lá, vai estar gravado a live. Curta, compartilhe, né? Não deixe aí guardado com você. O que é bom, nós presenteamos, compartilhamos com quem amamos. E com quem não amamos também, né? Vamos distribuir aí. Exatamente. Exato. Cleia, muito obrigada. Muito bom estar com vocês, eu estou à disposição. Obrigado, Edna. Um beijo, uma boa noite para você e para todos que estão nos ouvindo aí. Tenham uma boa noite e, se não nos encontrarmos, um abençoado Natal e um ano de 2021 de muita luz para todos vocês. Beijo. Tchau, gente. Um abraço para todos vocês.